tempo que eu não ouço essa... Meu Deus. Viajou no final de semana, escapou da derrota pro Vitória, escapou da derrota pro Fortaleza do São Paulo. Agora aguenta. Pode ser. Essa eu aceito, hein? Que joguinho, Leirão. Então vamos contar essa história pra quem não viu e você, infelizmente, vai ter que rever. Posso falar? Acho que vai morrer. A festa antes da bola rolar no Maracanã era digna de decisão. Oitavas que nada, o clima era de final mesmo. Nem dava para esperar menos de um duelo que colocava frente a frente as duas equipes protagonistas do futebol brasileiro nos últimos anos. Flamengo e Palmeiras. Típico jogo para o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, marcar presença. O rubro-negro teve o controle da partida. Ficou mais com a bola. Cebolinha começou oferecendo perigo com menos de 1 minuto. Aníbal Moreno também apareceu cedo. O Palmeiras estava bem postado na defesa. O Fla tentava furar o bloqueio. Nesse lance, Gerson achou espaço e arriscou de fora da área. O time de Abel Ferreira apostava nos contra-ataques, sem sucesso. Enquanto isso, os donos da casa pressionavam. Quando a Arrascaeta mandou para a área, rolou aquele bate-rebate e na sobra De La Cruz teve boa chance de marcar. Falando em boa chance, olha essa tentativa do Pedro de calcanhar. Aos 21 minutos, Cebolinha, que fazia boa partida, sentiu dor na coxa e deixou o campo para a entrada de Luiz Araújo. A partir daí, o Palmeiras conseguiu diminuir o ritmo do Flamengo. O jogo ficou mais truncado. O árbitro tirou o cartão do bolso. Pulgar levou amarelo pela falta em Caio Paulista. Logo depois, Rafael Veiga é quem foi punido por essa entrada em Pulgar. A comissão do Flamengo ficou pedindo vermelho para o meio do Palmeiras. Eu não sei se as câmeras do VAR são suficientes para enxergar ou não. E eu queria entender o que passa na cabeça do Igor Benevenuto de não chamar para expulsão um lance clássico como esse, acima do tornozelo. O Igor Benevenuto, sentado, tranquilo, no ar-condicionado, rever o lance de cima para baixo. Não tem muito o que discutir, nem interpretar. Para fechar o primeiro tempo, mais um cartão amarelo. Dessa vez para Gustavo Gomes, por parar a jogada de Pedro. A equipe de Tite voltou para o segundo tempo, colocando o Everton para trabalhar. Era questão de tempo para o gol sair. Aí, aos 12 minutos, Léo Pereira deixou para Pulgar. O volante chileno achou Gerson, que serviu Luiz Araújo. O camisa 7 cruzou rasteiro e Pedro colocou na rede. O Maracanã vibrou. Flamengo! Gol do artilheiro do Brasil, o 29º na temporada. O Palmeiras é a maior vítima de Pedro pelo Flamengo, ao lado do Atlético Paranaense. São 7 gols marcados pelo atacante contra o rival paulista. Não demorou muito para o Fla ampliar. Contou com o vacilo de Gustavo Gomes. Que presente para Pedro! O atacante achou De La Cruz. A bola acabou chegando em Luiz Araújo, que de canhota fez 2-0. O 5º gol dele no ano. Luiz Araújo quase fez o 3º. O Everton salvou. Já no fim do jogo, Tite e Abel fizeram algumas mudanças. Entre as trocas do time rubro-negro, a entrada de Gabigol, que andou negociando com o time paulista nos últimos meses. Olha aí. Antes da bola rolar, teve até abraço entre o centroavante do Flamengo e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. O Gabriel é um jogador muito educado, ele faz isso em todos os lugares. Bom, o camisa 99 ainda desperdiçou essa bola, depois de receber de Wesley. Os 2 tempos muito parecidos, em que a diferença do primeiro para o segundo foi a precisão de finalização, com um volume muito grande, num grande clássico. 2 extraordinárias equipes e que o desempenho não reflete
o placar. O Palmeiras de Abel Ferreira passa por um momento de instabilidade. E mereceu ganhar o jogo. Segundo, sem dúvida nenhuma, nós estamos com pouca confiança. Precisamos de melhorar o nosso desempenho individual. Não tivemos um bom desempenho e temos que assumir isso. Eu nunca prometi títulos aos nossos torcedores, nem a ninguém, prometo trabalho e é isso que nós precisamos de fazer neste momento, é trabalhar, é estar juntos neste momento. O Flamengo leva a vantagem de 2 gols para o duelo de volta, que acontece em São Paulo na próxima quarta-feira. Ou seja, pode perder por até 1 gol de diferença, que ainda assim avança para a próxima fase. No Allianz Parque, o rubro-negro carioca não perde desde 2017. Lá é outra grama, outro estádio, outra atmosfera. Seguir trabalhando, a gente sabe que muda muito a bola lá, uma velocidade da bola, seguir, a gente vai até treinar no sintético que tem no CT, seguir trabalhando e estudar para ver o que a gente vai fazer lá e sair de lá classificado. Eu acho que o resultado dá uma tranquilidade, mas não dá o resultado final. É o que eu falo, a gente vai jogar contra um time, um clube que está aí nesses últimos anos ganhando o campeonato, sempre disputando com a gente, vai ser um jogo duríssimo. Primeiro acreditar, acho que esse é o primeiro passo, acreditar que quarta-feira temos que entregar tudo dentro do campo para reverter este resultado. Não é a primeira vez que perdemos por diferença de 2 golos, agora sabemos que é uma eliminatória difícil perante um grande adversário, que o ano passado não ganhou absolutamente título nenhum e que seguramente este ano quer reverter tudo aquilo que aconteceu o ano anterior. Mas nos primeiros 90 minutos ganhou o Flamengo de Tite, com atuação de gala. Olha, eu tenho elogiado faz tempo o Pedro, que quando muita gente só ficava nas polêmicas do Gabigol, o Gabigol pra lá e pra cá, o Pedro trabalhava quieto, passou por uma situação horrível com o Sampaoli, tomou um soco do preparador físico, do Pablo Fernandes, e deu a volta por cima. Hoje chegou a 29 gols na temporada, impressionante. E eu quero falar com você sobre o Palmeiras antes do Flamengo, vou explicar por quê. Bora. Raramente as crises do Palmeiras são duradouras. E agora, nos últimos 5 jogos, 4 pelo Brasileiro e este da Copa do Brasil, foram 4 derrotas e uma vitória que ganhou do Cruzeiro. É difícil ver o Palmeiras numa situação assim e o Abel agora vai ter que trabalhar de um outro jeito, porque ontem a escalação que ele propôs me surpreendeu não para bem, para mal. Eu gosto muito do que ele faz, acho que ele normalmente tem algum coelho, uma carta na manga, mas ontem acho que ele deixou o Palmeiras mais frágil e o Flamengo entrou com toda a força. Perdão, Loirão, eu acho que o plano do Abel não funcionou, né? O plano deu errado. O tal do plano, né, Loirão? A gente sempre elogiou o trabalho do Abel, porque a gente fala muito do elenco, assim, só para não ser contraditório e ser injusto com o que a gente fala do Palmeiras. A gente sempre elogiou as contratações e a qualidade que o elenco tem. Então, às vezes, a gente coloca a prévia aqui e a gente imagina o que vai acontecer. Ontem, por exemplo, pelo menos 3 jogadores que estavam na prévia não apareceram como titular na partida contra o Flamengo. O que mais me deixou chateado em relação ao jogo do Palmeiras foi a falta de coragem dos jogadores. Acho que o Palmeiras é um time que poderia ter jogado melhor, mesmo fora de casa, poderia em algum momento propor jogo, porque tem qualidade para isso. O que me assustou e me deixou chateado foi a falta de coragem. Aceitou demais o jogo do Flamengo. O Flamengo é um timaço. A gente estava falando aqui fora do ar. Pô, sai Cebolinha, entra o Luiz Araújo, que faz o gol. Aí sai Gerson, sai Arrascaeta e os caras estão entrando em campo e continuando fazendo o Flamengo jogar um bom futebol. Mas eu acho que por parte do Palmeiras faltou um pouquinho mais de personalidade, um pouquinho mais de coragem para jogar contra o Flamengo. Agora a gente vê o Flamengo com grandes valores e que estão passando por um bom momento. O Gerson, ele flutua, ele se desloca, ele muda de posição sem o adversário nem perceber. Então ele acaba sendo um elemento surpresa. E isso facilita muito para o De La Cruz, para o Arrascaeta, para o Pedro, não é? E para quem estiver ali, seja Luiz Araújo, Everton, Cebolinha. É um time hoje muito capacitado na defesa, passa por um grande momento. Você vê que o Matheus Cunha jogou no final de semana, jogou ontem, não toma gols, não só pelo goleiro que nem foi acionado, mas principalmente porque a defesa, que ela é muito bem protegida pelo Pulgar. Então hoje o Flamengo é um time que, se ele continuar nessa batida, ele está passando pela melhor fase na temporada. Essa é a minha opinião. E o Palmeiras está passando pela pior fase em contrapartida. E assim, chega na pior fase num mês extremamente importante, né? Tanto para o Flamengo quanto para o Palmeiras, o mês de agosto.
Tem uma sequência de jogos importantíssimos nas competições que os dois times estão disputando. O Flamengo foi melhor, o Flamengo foi superior, poderia ter vencido até por um placar melhor e vir mais tranquilo para São Paulo. Você falou aí do Matheus Cunha, que praticamente não trabalhou. Isso fala muito dessa falta de coragem do Palmeiras. 1 ou 2 finalizações no jogo. Isso é muito pouco para um time que tem a qualidade que tem o Palmeiras. Agora, o Rafael Veiga se envolveu num lance com o Pulgar, em que ele tomou um cartão amarelo. E a reclamação, inclusive, na coletiva. O Bruno Spino foi ao lado do Tite para falar sobre isso. O Marcos Braz também se manifestou, porque o Flamengo queria cartão vermelho nesse lance. E aí o Braulio tá ali, tem o VAR, todo mundo para checar. E o amarelo foi mantido. E se você perde um Veiga para o jogo de volta, perde o grande articulador palmeirense. Eu imagino, tem uma questão de critério que a gente fala muito, todo dia que a gente aqui no Jogo Aberto, e todo dia pós-rodada, a gente fala do critério que os árbitros usam durante a partida. Já vi jogador sendo expulso com esse tipo de lance e também já vi jogador só tomando amarelo. Acho que a decisão do Braulio nesse sentido foi o movimento que o Veiga faz, porque o movimento do Veiga não é de cima para baixo. É um movimento lateral, como se fosse imprensar a bola. E aí ele chega tarde. Pode ser que o árbitro tenha entendido dessa forma, por isso deu só o cartão amarelo. Você daria o cartão? Eu teria expulsado. Eu também. Eu teria dado o cartão vermelho. Mas já vi árbitros dando só o cartão amarelo, como foi o caso do Veiga. Mas eu teria dado o cartão vermelho. A gente vai discutir isso no debate. Sim. Sempre tem alguém que discorda, não é aquela coisa toda. Mas a gente vai falar agora de outra partida. Fala, meu povo. Se inscreve aí no canal e deixa aquele like maravilhoso. Vídeo todo dia aqui no canal, tá bom? Do Mengão aqui, ó. Comenta aí, deixa teu comentário.